Ana Futuro UERJ, e a mesa principal de hoje, me perdoem, gente, estou um pouquinho nervosa, minha primeira vez. A mesa principal é ler e escrever como um ato de transgressão e afirmação de direitos. Hoje, então, a gente está com a nossa professora de Educação de Jovens e Adultos da UERJ, professora Jaqueline Luzia. Estamos com a Camila, graduanda também de Educação, quase se formando, né, Camila? Chegando bem pertinho. Vai falar um pouquinho para a gente também sobre esse assunto muito interessante. Gostaria de agradecer a participação de vocês, né? A participação de todos vocês também é bem importante para a gente. E eu vou passar a palavra para a professora Jaqueline Luzia para ela falar um pouquinho com a gente. Boa noite, gente. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês, das pessoas organizadoras desse evento, principalmente a Luísa, foi ela que entrou em contato comigo me convidando. Agradeço muito. Queria pedir desculpas porque eu estou com uma virose, gente. Hoje eu nem consegui dar aula de manhã. Eu estou com uma febre que vai e volta, muita tosse, não estou bem, mas eu não poderia deixar de estar aqui, né? E ainda bem que ficou remoto, para mim foi bom. Talvez se fosse presencial eu não conseguisse chegar, porque eu não estou bem. Então, vou ficar até onde der para ficar, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir ficar até o final, porque eu estou com o corpo muito dolorido. Eu vou colocar uma projeção que eu preparei, só para guiar um pouco a gente. Aí, se vocês quiserem, depois posso compartilhar com vocês, para quem quiser, mas é só para algumas ideias principais, né? Eu aproveitei esse tema, assim, de vocês, né, de ler e escrever como transgressão e afirmação de direitos na educação de jovens, adultos e idosos. E aí eu pensei da gente conversar a partir desse tema, né? É por isso que eu trago primeiro Paulo Freire, que eu acho que Paulo Freire ajuda a gente a pensar sobre isso também, né? Tem uma frase que eu gosto muito dele, que é essa que está num livro chamado Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, que ele vai dizer: temos muito a aprender com os alunos a quem ensinamos. Para que isso se dê, é preciso transcender o tradicionalismo monótono, arrogante, elitista, segundo o qual o professor tudo sabe e o aluno não sabe nada. E aí eu acho que a gente tem que partir sempre desse princípio, né, de que a gente não sabe tudo enquanto professores, os nossos alunos sabem muito, embora sejam estudantes, né? E eu acho que isso é para qualquer nível de ensino, isso vai se dar na alfabetização, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio e na graduação, né? A gente está sempre baseado numa troca, em que o professor ensina e aprende, e o estudante aprende e ensina. E aí, só para a gente começar a discutir essa questão da alfabetização, eu gosto muito de situar o que a gente está chamando de alfabetização, né? O que a gente espera da alfabetização nos dias atuais. E aí, né, essa elaboração do sistema escrito alfabético, alguns autores vão chamar de apropriação, mas nunca, né, como apenas codificação e decodificação, decifração, ensino técnico, nada disso, né? É sempre considerando os contextos de produção, de leitura escrita, priorizando textos reais, reconhecendo os saberes prévios dos estudantes sobre a língua e os saberes da cultura que esse sujeito já tem antes de entrar na escola. Então, assim, é esse princípio da alfabetização que eu acho que é importante da gente trazer, né? Para isso, a gente precisa compreender quais são as demandas atuais da alfabetização, né? O que é esperado dessa alfabetização enquanto prática social, e, ao mesmo tempo, tentando estabelecer conexão com processos formativos diversos, né? Como desenvolvimento comunitário, formação política, geração de emprego e renda, outras questões importantes. Então, assim, o que se espera dessa alfabetização, né? O que se espera hoje, e aí atualizando sempre o tema da alfabetização.
A gente está no século XXI, no ano de 2024, então o que se espera hoje da elaboração do sistema de escrita alfabética, né? Esse sujeito que vai ser alfabetizado, ele demanda o quê? Que motivações despertam esse sujeito, né? Por que ele se matricula na escola e por que ele quer aprender a ler e escrever? Então, essas questões são questões que são importantes e que a gente tem que trazer o tempo todo quando está falando de aprendizagem da leitura e da escrita. E aí, nunca esquecendo que a aprendizagem da leitura e da escrita é um processo, não é um produto, né? Não é um produto que você chega num lugar e adquire esse produto e vai para casa com esse produto. Mas é um processo que talvez comece na escola, mas que muitas vezes não inicia-se na escola. Então, assim, desculpa, gente. Esse processo, ele não pode se resumir apenas a reconhecer letras e sons, né? Uma alfabetização mecânica, nada disso, né? Porque implica em conhecer o funcionamento da língua em todas as suas dimensões, né? Então, ler e compreender o que se leia, organizar as ideias por meio da escrita, com todas as suas convenções, adequando a escrita à situação de comunicação e aos critérios estabelecidos. Daí que a alfabetização não é uma tarefa simples, né? Como antigamente se acreditava que bastava que uma pessoa fosse alfabetizada, que ela já poderia ensinar outras pessoas a ler e escrever. Não é possível dessa forma, né? Porque a gente precisa de formação. Toda pessoa que se propõe a alfabetizar, ela necessita ter formação para isso. E aí qualquer um não dá, né? Nem todo, até mesmo professores formados, nem todos se acham habilitados a alfabetizar, porque a alfabetização é uma tarefa complexa, né? Então é preciso pensar em que formação esse sujeito demanda, né, para ser um alfabetizador, e como que ele vai construindo esse processo, né, como alfabetizador e como alguém que está elaborando também, né, pensando sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí a gente precisa reconhecer que a alfabetização, principalmente na EJA, né, ela é... Desculpa, gente, só um minutinho. Desculpa, gente. Ela é um direito, né? Por que a gente ensina as pessoas a ler e escrever? Porque as pessoas têm direito. E esse direito é um direito de cidadania, é um direito humano, é um direito de pessoas que vivem em sociedade e numa sociedade que é grafocêntrica. Então, toda vez que eu falo em alfabetização, principalmente para jovens, adultos e idosos, eu tenho que reconhecer o direito que essas pessoas têm de aprenderem a ler e escrever para circularem melhor pela sociedade. Então, daí que eu tenho que também fazer uma reflexão sobre o preconceito que sofre o analfabeto, ainda atualmente, né? Esse preconceito, ele está enraizado na sociedade brasileira, porque ele foi construído historicamente, né? E é uma história de muita exclusão e negação de direitos que culpabiliza o sujeito pela sua não escolarização. Então, muitas vezes, quando essa pessoa vai à escola, ela diz, eu não estudei porque eu... É sempre assim, né? Eu tinha preguiça, eu engravidei muito cedo, eu não quis estudar, eu... Nunca é por causa de uma estrutura social que exclui um grupo de pessoas da escolarização, né? Que exclui um grupo de pessoas dos processos escolares. E isso aconteceu durante anos na nossa sociedade, décadas, séculos, e a gente chega hoje a um número ainda absurdo de pessoas que não sabem ler e escrever, né? Atualmente, nos últimos dados que nós temos, é de 9.300.000 pessoas no Brasil que ainda não sabem ler e escrever.
Então, isso dá 5,4% da população com mais de 15 anos. Esse processo é um processo de exclusão de um grupo, de uma população que é alijada de vários direitos, não só do direito a não estudar, mas do direito a outras coisas, né? Geralmente, quando a pessoa é excluída do direito à escola, do direito ao ensino formal, ela é também excluída de uma série de outros direitos, né? Então, é preciso enfrentar esses índices reconhecendo principalmente que o analfabetismo no Brasil é fruto de uma desigualdade social imensa. Enquanto a gente não enfrentar a desigualdade social, a gente não vai conseguir superar esses índices de analfabetismo. Por isso que a alfabetização é uma tarefa bem complexa, né? E aí eu acho que um dos principais objetivos da alfabetização, principalmente na EJA, é que as pessoas tenham a possibilidade de transitar com familiaridade entre as diversas práticas sociais de uso da linguagem e em diferentes instituições, né? Então, quando a gente fala em direito à alfabetização, direito à aprendizagem da leitura e da escrita, é direito de transitar melhor e com mais familiaridade por um mundo letrado, né? Por uma sociedade grafocêntrica. E aí, por isso que a gente alfabetiza as pessoas. Não é porque nós somos bonzinhos, ou porque a gente tem boa vontade, ou porque a gente faz um favor para as pessoas. Educação não é um favor, educação é um direito. E aí é preciso que a gente pense que papel é esse da escola, né? Qual o papel do alfabetizador, obrigada, e da escola nesse processo, né? Eu estou falando da escola porque a escola assume essa tarefa. Né? Desde a década de 60, a escola passou a assumir a tarefa da alfabetização. E aí, por isso que eu estou colocando muito o lugar da escola, né? Então, formar sujeitos da escrita no mundo que está se transformando radicalmente em termos de comunicação, né? É preciso pensar nessa formação desses sujeitos, né? E aí eu trago nesse slide a professora Socorro Calhau, é ela que faz essas questões, né? Como impregnar de sentido as práticas, as ações cotidianas no tempo presente. Como trabalhar a dimensão ética. Como formar para autonomia e emancipação social no mundo contemporâneo. E aí são questões para a gente pensar, né? Sobre como a alfabetização vai trabalhar no sentido de formar sujeitos da escrita. E para formar sujeitos da escrita é preciso que a gente transpasse, né, transponha esse lugar da alfabetização, que não é o lugar da decodificação ou da codificação, mas da elaboração de um pensamento, da apropriação do sistema de escrita alfabética, que vão estar a serviço dessas questões, né? Então, a alfabetização, ela requer a promoção da leitura e a interpretação e a produção de uma ampla diversidade de textos, o enfrentamento de variadas situações comunicativas, o reconhecimento dos desafios que se colocam ao produzir uma mensagem escrita, como, por exemplo, a grafia, a organização textual, o vocabulário, o uso da pontuação, e a reflexão sobre a linguagem, né? Para as situações de comunicação, né, e para a interação entre as pessoas. E aí essas questões são como pressupostos, né? Eu gosto muito de trazer a ideia de princípios da alfabetização. A alfabetização não tem uma receita, ela tem princípios. E esses princípios são importantes, né? Eu acho que, primeiramente, é conhecer quem são os sujeitos da educação de jovens e adultos, mas eu acho que isso se aplica também para as crianças, né? Quem são essas crianças? Quem são esses sujeitos, né? E aí eu coloco sempre uma lista de perguntas para a gente responder, né? Quando você trabalha com os sujeitos na alfabetização, é preciso pensar em quem são, o que fazem, em que trabalham, como se constituem suas famílias, onde nasceram, onde moram, né?
o que já sabem sobre o sistema de escrita alfabética, o que não sabem, que motivações trazem, que trajetórias escolares, que experiências de vida. São alguns princípios para a gente entender quem são os sujeitos da EJA, né? E aí, dentre esses princípios, é preciso constituir uma prática pedagógica dialógica. E aí eu acho que é um outro, além do conhecimento de quem são os sujeitos, é praticar uma pedagogia do diálogo. E aí eu trago de novo Paulo Freire, né? Ele que vai falar de a pedagogia do diálogo, né? O diálogo que preconiza ouvir e falar com o outro, dando atenção a esse outro e valorizando a sua fala, a sua cultura e a sua história. E aí eu acho que esse princípio da pedagogia do diálogo, ele é fundamental numa classe de alfabetização, né? Os sujeitos daí já trazem para a escola a cultura de seus grupos sociais, do contexto em que vivem, do mundo do trabalho. E só em diálogo com essas diversas culturas é possível reconhecer as necessidades reais desses sujeitos em encontro com as demandas sociais atuais, né? Para a construção de novos conhecimentos e de saberes significativos. E aí eu acho que dois princípios importantes, né, para pensar essa alfabetização, né? Aí já é o lugar da diversidade, né? A diversidade é ampla, né? Em vários sentidos, né? Diferenças etárias, de gênero, étnicas, de locais de procedência, de religiões, de constituições familiares, trajetórias escolares, de inserção ou não inserção no mundo do trabalho, né? E aí a gente não pode nunca homogeneizar os sujeitos, né? Nem visibilizar as suas práticas sociais. É preciso reconhecer os sujeitos da EJA nas suas especificidades, né? Enfrentando a diversidade da realidade e reconhecendo a identidade desses sujeitos. E aí eu acho que esse é outro princípio, né? O primeiro que eu falei foi conhecer os sujeitos, o segundo foi a pedagogia do diálogo, e o terceiro seria reconhecer e valorizar a diversidade que a EJA tem, que a EJA traz. E aí eu acho que assim a gente necessita entender como esses sujeitos aprendem, né? Como constroem conhecimentos e como articulam essas aprendizagens com o seu cotidiano. E eu acho que é por aí que a gente vai pensar numa prática educativa não excludente, né? Em uma prática educativa que seja formação humana e integral dos sujeitos, né? Como afirmação dos direitos. E eu acho que esse é um princípio que não é só da alfabetização, mas é de uma educação que tem um cunho libertador, né? Que é pensar na formação humana e integral dos sujeitos. E aí, quem são esses sujeitos, como aprendem, o que necessitam, quais são suas motivações. E aí eu acho que é por aí que a gente pode pensar numa alfabetização que realmente dê conta, né, dos direitos desses sujeitos, do direito à escolarização, do direito à aprendizagem, né, do direito à formação. Estou terminando, gente. E a gente precisa, então, compreender a especificidade pedagógica da aprendizagem dos sujeitos da EJA, colocando esses sujeitos como centro do processo educativo, né? Porque aprender é muito mais do que assimilar conteúdos curriculares, realizar atividades, certificar-se, né? Ter um diploma. É também isso, mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. E aí, pensando numa alfabetização como formação humana integral, na verdade, ela rompe com essas barreiras, né? Pensando esse sujeito como centro do processo educativo. Acho que eu vou passar essa aqui. E aí, só para a gente terminar, eu trago mais uma citação do Paulo Freire, que eu acho que é muito bacana, né? Que ele vai dizer assim: meu ponto de partida é o seguinte: só os seres que historicamente se tornaram capazes de saber se tornaram ao mesmo tempo capazes de intervir na realidade condicionadora. Eu acho que esse é um princípio, um pressuposto, né, da alfabetização, né?
ter direito a aprender, e não só direito a aprender porque todo mundo passa pela escola, né? Mas porque é um direito humano, um direito de cidadania, e a partir daí é possível que a gente pense numa educação transformadora, numa educação como emancipação, numa educação como reconhecimento de saberes, numa educação como troca, né? Numa educação como formação. É isso, gente. Eu tenho mais coisas para falar, só que o tempo é curto, né? Aí eu fiz só uma palhinha. Muito obrigada, viu? Eu vou pedir aqui a autorização da Luísa para fazer um pouquinho diferente, já que você está um pouquinho, né, debilitada hoje, para você descansar. Eu vou fazer uma pergunta para você responder para a gente assim uma coisa mais, um pouquinho mais ampla para a gente conhecer um pouquinho mais de você. E também vou abrir para o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta já para você, que aí depois a gente finaliza, você pode descansar ou ficar da forma que você achar melhor. A minha pergunta é para você, na verdade, é para você dizer um pouquinho para a gente como que foi esse trabalhar nesse processo de alfabetização. A gente sabe, você já trabalhou com crianças, né? Tem gente que provavelmente não sabe, já trabalhou com crianças em alfabetização também, e aí chegou lá na EJA, né, para poder ajudar aí e tá trazendo para a gente essa grande bagagem em relação à alfabetização de jovens e adultos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tá bom. Responde logo essa ou espera as outras, Laila? Eu vou Responde um. pedir, a Luísa vai dar uma olhadinha, mas você já pode ir respondendo. Tá bom. Então, Laila, ao contrário, eu fui alfabetizadora de jovens e adultos antes de ser alfabetizadora de crianças. Na verdade, a EJA, ela vem para a minha carreira antes das crianças. Então, meu primeiro trabalho em sala de aula foi com jovens, adultos e idosos, numa classe de alfabetização, numa ONG, não dentro do sistema de ensino, mas fora do sistema, numa classe de alfabetização que ela era uma organização de 3 entidades, né? Era uma sala de aula, era uma ONG que tinha uma sala de aula, um espaço, né, com as cadeiras, as mesas, o quadro e tal, e formou-se uma turma de alfabetização, e quem cedia esse espaço era uma ONG, quem me dava todo o material, a parte de material pedagógico, era a Fiocruz, e as irmãs da Igreja Católica me pagavam o salário. Então, era a organização da ONG, a Fiocruz e as irmãs da Vila do João. E foi lá que eu comecei a alfabetizar. Então, a primeira turma foi de EJA, depois a segunda turma foi de EJA também, e depois eu entrei no município. E quando eu entrei no município é que eu fui alfabetizar crianças. Então, assim, a minha primeira experiência foi com a EJA. Acho que é por isso que a EJA me carregou, na verdade, e eu carrego a EJA até hoje, porque eu digo que a EJA me escolheu. Foi muito bom. Esther quer fazer uma pergunta. Sim. Professora Jaqueline, eu queria perguntar por que na EJA o pessoal usa uniforme se eles são adultos? E por que um uniforme igual das crianças? Então, tem várias questões sobre isso. Uma delas é uma questão legal, né? Por exemplo, sem o uniforme, talvez a gente não conseguisse que esses estudantes entrassem no transporte público. Então, não basta ter o Rio Card. É preciso que ele esteja uniformizado para ele ser aceito no transporte público. Então, essa é uma questão importante. Então, o uniforme, mesmo que a gente faça várias críticas ao uso do uniforme, mas é uma questão que é importante, né? Porque a gente precisa garantir o transporte público para os sujeitos da EJA. E aí ele tem que estar uniformizado como estudante da escola pública. É claro que não precisaria ser igual das crianças. Isso não é uma lógica tão simples. Poderia ser um outro uniforme com o nome da prefeitura, não precisava ser igual.
Mas acaba que, assim, como a gente não sabe quem são as pessoas responsáveis pelo transporte público, ele acaba reconhecendo o estudante da prefeitura, por exemplo, como o mesmo uniforme das crianças. E aí tem isso. Mas é claro que poderia ser diferente, sim, Esther, poderia ser diferente. Não precisava ser igual, mas acaba que porque existe uma ignorância em relação às pessoas com mais idade que entram no transporte público, né? Infelizmente. Professora Jaque, muito obrigada, tá? A gente vai fazer uma foto, quem quiser aí abrir a câmera, a gente vai fazer uma foto. E aí, se você quiser continuar assistindo, descansando um pouquinho, tá bom? Muito obrigada pelas palavras. Eu estou morrendo de saudade. A EJA também meio que me capturou. Eu fui para um PPP diferente, mas eu estou já com a metade do corpo lá de volta na EJA para o próximo semestre. E é isso. Muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada por, mesmo aí, estando hoje um pouquinho debilitada, falar com a gente. É muito importante, tá? Muito obrigada. Vamos fazer a foto para poder liberar você. Luísa, você vai fazer a foto? O que eu faço? Pode ser, eu faço aqui. Você vai fazer, tá bom. Vamos lá. Gente, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Quem não quiser, tudo bem, tá? Ó, calma aí. Calma aí que eu tô... Ah, foi. 1, 2, 3 e... Foi, todo mundo congelado. Foi, gente, foi. Professora, muito obrigada novamente. Boa noite, melhoras, tá? Estamos aqui, precisar contar com a gente, tá? Tá todo mundo aqui torcendo de ter cruzado você melhorar logo, tá? Obrigada, gente. Beijão. Obrigada. Eu vou ficar por aqui até conseguir ficar, tá bom? Tá bom. Tá bom, muito obrigada. Então, agora a gente tem nossa amiga Camila também. Depois da Camila, ainda tem a nossa amiga Esther. Ela vai falar um pouquinho com a gente também, um pouquinho sobre a graduação dela na educação também, na pedagogia da UERJ. A Esther é autista com hiperfoco em super-heróis, eu fiquei sabendo, hein? Ela vai falar um pouquinho para a gente como ela é escritora também. Vai falar com a gente também logo após a Camila. Camila, boa noite novamente, seja bem-vinda. A palavra está com você, tá? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá. Obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Dividir essa mesa com a Jaque, para mim é um grande prazer, muito emocionante, né? A gente já tem uma trajetória juntas, por ser bolsista dela já há muito tempo, mas estar falando aqui com ela, para mim, é muito emocionante. Falar com a Esther também, estar aqui com a Stephanie, é muito bom também, que é a minha amiga de anos aí da faculdade, e com tantas pessoas também, né, estando aqui, tem bastante gente ouvindo a gente, então é muito emocionante, né, a gente saber que a EJA está ganhando esse espaço, que a gente pode falar, pode ouvir uma mulher autista falando, pode ouvir tantas pessoas diferentes falando. Então, bom, gente, a minha perspectiva que eu vim trazer é sobre a roda de leitura compartilhada. E quando a Luísa me convidou para participar dessa mesa, a primeira coisa que eu pensei é a roda de leitura compartilhada. Que a mesa fala sobre ler e escrever, né, como um ato de transgressão dos nossos direitos, né? Então, o que eu pensei, né? Pensei, o que eu posso trazer de mim para esse lugar, né? E, para quem não sabe, a roda de leitura compartilhada, ela é uma extensão do projeto Futuro R, então é um pedacinho do nosso projeto que ele se expande e ele cria esse espaço. Esse espaço foi pensado pela Luísa, a gente começou em 2022, a primeira edição da Roda, e a gente teve do ano passado agora a segunda edição, esse ano estaremos indo para a terceira edição da Roda, né? É um espaço que fez muito sucesso, que está crescendo cada vez mais e cada vez mais com novas perspectivas, e a Luísa me convidou em 2022 para somar, para participar da Roda, pelo meu histórico com a educação, com a EJA, então ela quis me convidar,
e eu estou como coordenadora da Roda de Leitura Compartilhada desde 2022. Então, por isso que eu quis trazer essa perspectiva da roda para essa mesa. Inclusive, Luísa, quando o meu tempo estiver acabando, você me avisa, porque eu vou esquecer. E aí, como é que a roda surge, né? Acabei que falando um pouco, a roda surge nesse contexto de que a gente tem uma necessidade de pensar o seguinte: como é que a gente vai democratizar o acesso à leitura? Porque a gente pensa que leitura é a partir do momento que a pessoa se alfabetiza. Então, a pessoa está se alfabetizando, seja criança, seja na EJA, está começando esses processos de leitura e de escrita, que é importante, que é fundamental e que é um direito. Só que quando a gente pensa no pré-vestibular, porque se a gente falar do pré-vestibular, infelizmente, por exemplo, não existem políticas públicas para o pré-vestibular. Não existem políticas concretas para o pré-vestibular, como para as outras modalidades de ensino. E o pré-vestibular não é uma modalidade de ensino. Então, a gente que é da UERJ, a gente também se sente muitas vezes invisibilizado na questão de que muito se fala sobre outros vestibulares, como o do Enem, né, que tem a sua importância, obviamente, mas e o vestibular da UERJ? Onde é que ele fica? E é um vestibular próprio, um vestibular que ele é muito fechado. Então, onde é que a gente acha informações sobre o vestibular da UERJ? Eu mesma tive muita dificuldade para poder ingressar na UERJ, porque não tem informações. As escolas, a maioria delas, focam no Enem ou focam em outras coisas, mas não na UERJ. E quando a gente fala de pessoas jovens, adultas e idosas, isso tem uma camada ainda mais profunda. E no Futuro UERJ, especificamente, a gente está falando de sujeitos negros, pobres, periféricos, indígenas, que estão tentando ingressar na UERJ, que inclusive, eu não gosto de usar o termo minoria, porque se a gente fala de minoria, a gente entende que é menor no sentido de que tem menos pessoas, né, nesse grupo. Sendo que a população preta é a maior parte da população brasileira. E é a que menos ocupa a universidade pública. Então, porque não quer ocupar, porque não quer estar nesse espaço? Não, é porque isso é um projeto político para que as pessoas não alcancem esse espaço. E, obviamente, isso tem a ver com leitura e com escrita. Obviamente tem a ver. E o que tem a ver? A hora de leitura, ela pega no espaço de redação. E quando a gente fala de redação, uma coisa que assusta muita gente, porque você tem que escrever e você tem que dialogar de acordo com a norma padrão. E a gente sabe que a norma padrão, ela é importante, mas ela é muito cruel também, porque ela não aceita qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de característica própria de uma linguagem específica, de regionalidades, ou de uma coisa própria do ser, de falar. Por exemplo, a minha avó, que estuda na EJA, ela sempre fala, por exemplo, eu fumo, eu seio, ela não fala as palavras com a norma padrão. Não porque ela seja burra, ou porque ela não saiba, mas é porque é de uma coisa própria dela. E a norma padrão não aceita isso. E, obviamente, aprender a norma padrão é direito do sujeito da EJA, de qualquer sujeito. É um direito aprender a norma padrão, é direito. Mas, muitas vezes, ela não é acessada, ela não é acessível, né? A gente começa aí pelo edital de códigos aí que a gente teve, edital de isenção aí que a gente acabou de ter no Futuro UERJ. A gente vê que não é uma linguagem acessível para que todo mundo lê. Não é. Então, o jovem adulto, principalmente o idoso, que pegar isso para ler, vai ter dificuldade. Então, a leitura, ela tem que ser libertadora. E é isso que a gente propõe na roda. A gente propõe no sentido de democratizar o acesso à leitura. Porque a gente acha que ler, é fácil. Gente, ler principalmente sozinho pode ser uma coisa muito difícil. E os livros do vestibular da UERJ, muitas vezes são livros meio até cabeludos, assim. Que até a gente que está na roda, às vezes tem dificuldade de ler e de entender o que a gente está lendo. São livros complexos. E ler numa questão que una várias pessoas discutindo o livro, discutindo a temática, ajuda muito. Então, a leitura na roda, ela parte desse princípio, de uma educação horizontal, que rompa com os princípios de uma educação bancária, de uma educação tradicional, e que vá para uma educação libertadora, uma educação que seja verdadeiramente significativa, onde todos, né, se olham da mesma maneira. Então, apesar de eu e a Luísa, e a Isabelle também, que está com a gente na roda, sermos as professoras, né, não significa que nós sabemos mais. Todos os estudantes que estão com a gente, eles têm total direito de falar e de se expressar da forma que eles preferirem, da forma que eles quiserem. É um espaço de dúvida, é um espaço de troca, é um espaço de aprendizado. Já aprendi muitas coisas com esses sujeitos, com esses educandos, que me surpreenderam muito como professora e como pessoa. E a roda, ela se constitui nessa importância para a importância social. Eu acho que ela é uma importância social porque
Quando a gente fala de sujeitos negros, sujeitos pobres, periféricos, indígenas, ciganos, a gente fala de uma sociedade que é marginalizada. É uma sociedade que não acessa a universidade pública não porque não quer, mas porque é sempre um empecilho para que essa pessoa não acesse. Isso é uma coisa que vem do nosso país de constituição histórica, não é de agora. Né? Isso é um projeto histórico onde essas pessoas não tiveram acesso quando o Brasil começou a se constituir enquanto sociedade, digo, pós-invasão, né, do nosso país, e aí isso se constituiu como um fato social. Mulheres, pessoas negras e pobres não poderiam estudar. E hoje esse é o público da EJA. Se a gente vê, por exemplo, a maioria são mulheres, pessoas negras e pobres. Então, isso a gente vê que é um processo histórico enraizado que ele se perpetua, porque a história ela não termina, ela continua, e ela traz frutos e traz raízes. E aí, na roda, a gente também parte para uma perspectiva antirracista, uma perspectiva decolonial, que vai romper com as barreiras de uma educação tradicional, e isso é importante dizer, porque tem no sentido de que o vestibular preza por uma educação tradicional, porque são provas tradicionais. E quando é que a gente fala na roda de leituras? A gente vem com essa perspectiva de ler, de escrever, como transgressão. Como é que a gente faz isso na nossa roda, na nossa interpretação? Eu e a Luísa, a gente pensou muito antes de começar a roda, a gente discutiu muito sobre isso. A gente pensou no seguinte, tem como ir pelas laterais, né? Então, apesar da prova desse sistema de vestibular em si, ele ser tradicional, a gente tem que ler o livro, isso é fato. A educação libertadora também não é no sentido de, não vamos ler o livro, não, cada um faz... Não é isso. Ela tem uma organização, a gente lê o livro, porque o vestibular cobra. Mas a gente pode fazer diferente, então a gente não precisa oprimir aquele sujeito. Como, por exemplo, muitas vezes em pré-vestibulares acontece, o professor fica lá em cima daquele tablado, fala um monte de coisa, nem sabe se o aluno entendeu ou não, e é isso. A gente pode pegar por outro sentido, que é essa conversa, que é esse diálogo em que todo mundo fala. E quando eu falo especificamente de redação, uma coisa que eu percebo como professora é que no início eles têm muita vergonha, no sentido de que, poxa, eu vou mandar minha redação para ela corrigir, ela é professora, ela sabe muito e eu não sei nada. Eu já ouvi muito isso de muitos estudantes meus. Professora, eu não sei nada. E não existe não saber nada, não existe grau zero de não saber nada. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo que escreve, que é letrado, já escreveu alguma coisa. E tudo é significativo. Então, eu parto desse princípio. Inclusive, tem uma autora que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, que é a Conceição Evaristo, que ela diz que escrever é uma maneira de sangrar. Então, acho que quando eu corrijo redação e quando eu parto para esse princípio do que é leitura e do que é escrita, para algo libertador, para algo horizontal, para algo significativo, eu me lembro muito dela, quando ela fala isso. Porque escrever nesse sentido, né, de sangrar, essa metáfora maravilhosa que ela traz, não no sentido literal de sangrar, mas é porque é algo interno também, é um processo interno, e é uma forma de a gente curar também as nossas raízes internas. 10 minutos, tá bom. Aí, na verdade, eu já estou quase encerrando. O que eu ia indicar é a leitura desse livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, que eu acho que ele é um livro que traz muito o que a gente tá discutindo, né? E ele até tem uma parte que ele fala, na prática democrática e crítica, a leitura de mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. E eu acho que é isso que na roda, como uma importância de uma leitura, de uma escrita que seja para transgressão, quando a gente fala disso, eu acho que é justamente entender que o Paulo Freire ele já falava, né, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E por isso que eu falei que não existe grau zero de entender alguma coisa, porque todo sujeito lê o mundo. Então, se a gente pensa para uma leitura crítica e para uma leitura verdadeiramente significativa e emancipatória, a gente tem que entender que esse sujeito lê o mundo também. E a partir da leitura de mundo que ele faz, ele traz para a leitura da palavra também. Então, ele vai escrever de acordo com o que ele também lê. Então, quando o aluno lê o livro na roda de leitura compartilhada, ele vai trazer a visão do livro a partir de uma leitura que ele tem previamente do mundo também. Então, por isso que cada um tem uma leitura diferente de alguma coisa, porque os livros da UERJ são mais metafóricos. Então, cada um tem uma leitura diferente, isso é muito interessante. E qual está certa? Todos estão certos. Tem margens, né, para uma interpretação. Por isso que a redação tem margens para uma interpretação diferente para cada um, né? E o Futuro UERJ, e especificamente a roda, ela se constitui como uma sala de aula de educação de jovens e adultos,
E uma autora que eu acho que traz muito para a gente também essa questão de estudar mais sobre a EJA, sobre leitura, sobre escrita, e a Socorro Calhau, já que a gente até falou dela, que é esse livro dela aqui, O Sujeito da Escrita. Esse livro é muito bom, a gente estudou com a Jaqueline esse livro. E ela fala justamente sobre diversas questões, ela tem, cada capítulo trabalha uma questão diferente sobre a EJA, mas ela vem trazendo essa questão da escrita específico, né? Eu acho que esses dois livros aqui se complementam, porque o Paulo Freire vem falando de leitura e a Socorro Calhau vem falando sobre escrita. Então, quando eu pensei nessa mesa, me veio esses dois livros na minha cabeça em primeiro lugar. Então, nesse livro aqui, a Socorro ela vem falando sobre a questão de escrita, sobre a questão da EJA, e sobre como é difícil escrever, não só alfabetizar, mas escrever também. Porque, às vezes, se torna vergonhoso, como eu falei. Muita gente tem vergonha, porque acha que não vai conseguir escrever ou que não vai conseguir agradar. Que fala assim, muita gente já falou para mim, professora, eu tenho medo de não conseguir agradar você, mas não é a mim, entendeu? É uma construção própria. Isso é uma construção social, porque a gente é silenciada de escrever também. A nossa escrita ela é silenciada. Então, era isso assim, que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer mais esse olhar da roda, de onde eu trabalho atualmente, que é um espaço que eu fico muito feliz toda vez que eu falo, e me empolgo muito, preciso sair falando, porque eu acho que não tem como não falar da roda, e de quanto eu sou orgulhosa de fazer parte. Inclusive, já teve alunos que chegaram para mim e falaram, professora, o primeiro livro que eu li na minha vida foi o livro de redação para a prova da UERJ. Eu li por sua causa, por causa da sua causa, da Luísa, né? Por causa da Isabelle, por causa de vocês que são da roda. Foi o primeiro livro que eu li, foi muito bom ler com vocês. A pessoa já tinha lido outras coisas, mas não um livro, né? A pessoa lê o livro, nossa, aquilo foi para a pessoa, sabe, o olho brilha, assim, sabe? Eu acho que é isso que a gente prisma por uma educação de jovens e adultos, que vê o olho do aluno brilhando, assim, professora, eu consegui, sabe? Então, isso me deixa muito feliz, e eu vejo que a gente está, querendo ou não, avançando aos pouquinhos rumo a algo maior, rumo a algo de que essas pessoas que têm esse direito de estar na universidade pública estejam lá ocupando esse espaço. Então, eu vim trazer mais essa questão no âmbito universitário. Eu acho que ficou muito rico, porque a Jaque trouxe essa perspectiva mais da alfabetização, eu vim mais com uma perspectiva de ensino médio, né, do pré-vestibular, e a Esther já vem com uma outra perspectiva daqui a pouco também, então se torna a mesa muito rica para todo mundo que está ouvindo. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Muito bom te ouvir. Vou falar para vocês que eu fiz parte da roda de leitura também. E é é totalmente diferente do que você ler um livro só. Você pegar o livro lá quietinho e ler sozinho, ter o seu entendimento. Quando tem outras pessoas, outras perspectivas, é muito interessante. Eu gostei muito. Eu participei da outra roda também para poder, mesmo como ouvinte, né? E eu vou continuar participando, porque é muito interessante, é muito gostoso de ouvir e ter outras pessoas falando o que achou daquele livro. É muito enriquecedor para todos nós. Parabéns mais uma vez, Camila. Muito obrigada pelas palavras. Realmente essa mesa está sendo muito interessante, muito enriquecedora com cada uma que está falando. E agora a gente vai ouvir a nossa amiga Esther. Está doida ali para falar, a gente também está doida para te ouvir. Esther, boa noite. A palavra está com você, meu bem. Boa noite a todos. Primeiramente, desculpa ter ido ao banheiro durante as discussões, mas é porque eu tenho bexiga hiperativa, não posso ficar muito tempo sem ir. Bom, eu trouxe aqui um texto para falar. Eu vou tentar ser o mais interessante possível, porque eu não gosto de apresentar lendo. Eu acho isso nos professores era ruim. Primeiramente, apesar de eu não ser da área da EJA, e sim da educação inclusiva, eu acredito que a EJA tem que abraçar a educação inclusiva, sim, porque PCDs existem e estão aí, apesar das dificuldades. Boa noite a todos. Eu vou me autodescrever para quem aqui tem deficiência visual. É um ato de militância. Eu estou usando uma camisa de manga bufante vermelha, estilo leste europeu, minhas origens antepassadas, um lenço no cabelo e uma maquiagem. Tenho um cabelo loiro escuro, olhos verdes e sou branca. Bom, eu gostaria muito de ser a porta-voz das pessoas com deficiência e de explicar
como o ato de ler e escrever me ajudou e como ainda ajuda para eu transgredir no bom sentido e afirmar meus direitos. Vou relatar um pouco da minha experiência e a importância da EJA na educação inclusiva. O ato de criar histórias foi muito importante para mim. Eu sempre gostei de inventar uns personagenzinhos. Elas giravam em torno da fantasia e, obviamente, como a Laila disse, os super-heróis que combatiam as crueldades do mundo. Esse era o meu escapismo da realidade. Eu sofria maus tratos da minha família de sangue, biológica. Sim, eu passei por isso e na época eu queria encontrar um jeito de escapar daquele ambiente familiar. Desde pequena, já tinha ideias próprias e avançadas sobre o mundo. Mas mesmo morando num bairro de elite, em que a maioria das pessoas possuíam um poder aquisitivo, elas não eram ligadas à cultura. Sempre me perguntavam como eu sabia das coisas. Eu era uma das poucas alunas. Ai, meu Deus, desculpa, eu tô nervosa. Eu era uma das poucas alunas que devorava livros da biblioteca da escola. Apesar dos colegas lerem muito pouco, e eu lia muito. A minha leitura favorita era a revista Recreio. E a minha seção favorita era o Porquê. Isso facilitou para que eu me desenvolvesse, apesar da falta da negligência de tratamento para o autismo. Isso me facilitou entender a opressão à mulher, o feminismo, quando eu tinha 7 anos. Isso facilitou que eu me interessasse também por crianças que nasceram prematuras, crianças com nanismo. Tudo isso antes dos 14 anos, o que é muito precoce. Seria uma linda história se minha família não negasse o meu autismo e, com isso, impossibilitava minha aprendizagem. Seria uma história linda se não houvesse a falta de paciência dos professores com o meu comportamento. Seria uma história linda se eu não tivesse tantas dificuldades na escrita. O que eu precisava de verdade era a adaptação ao mundo escolar, e também de fazer terapia, mas o mais necessário que eu precisava era ser aceito e receber amor. E, gente, isso tem a ver com a educação, que eu vou chegar lá. Então, eu cheguei no 6º ano, com 14 anos, e com uma educação bem básica. Apenas sabia ler, interpretar textos simples, porém não sabia estudar sozinha. O que era ensinado na escola não fazia sentido nenhum para mim, e a escola não percebia a importância do meu hiperfoco na minha aprendizagem, os super-heróis, e nem as professoras se interessavam no que eu criava, era um desencontro total. Aos 14 anos, depois de adotada, eu tive a sorte de conseguir sozinha denunciar minha família biológica. E ninguém imagina um PCD denunciando, porque a gente é visto como incapaz o tempo todo e temos que sempre ficar nos provando. E consegui, mais tarde, ser adotada. Meus pais entraram em contato com uma professora para me dar aula em casa, depois da escola. Ela percebeu as lacunas em minha educação. E, através do uso dos meus super-heróis nos exercícios da escola, meus estudos escolares começaram a fazer sentido. É como a professora Jaqueline falou, tanto nos alunos de todas as idades, assim, tem que ver o conhecimento pré-concebido do aluno para ele aprender. E ninguém se importava com o meu conhecimento super-heróis para me trazer as matérias. E graças a essa professora, a gente estudou português, ciências, geografia, história, matemática, inglês, espanhol, e nem ela sabia espanhol, a gente aprendeu juntas, sozinhas, espanhol.
com, vocês sabem o quê? E isso tudo facilitou para eu passar para a UERJ. Para vocês terem ideia, a prova, não a prova de múltipla escolha, mas a prova escrita, para mim, foi fácil. Porque além de ser adaptada e eu poder escrever ao invés de ficar escolhendo resposta pronta, isso facilitou muito para eu desenvolver melhor. Eu acho que a resposta desenvolvida pelo aluno ela é melhor para o aluno aprender e se defender no conhecimento do que uma pré-escrita. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes, os PCDs, pessoas com deficiências, têm seus direitos negados. Às vezes pela lei, mas muitas vezes pelo capacitismo. Capacitismo, gente, é o ato de ser opressor e oprimir pessoas com deficiência. Eu sempre achei muito estranho na minha escola do fundamental haver um autista nível 3 de suporte. No primeiro ano do fundamental, um adolescente entre as criancinhas. Eu sempre achei muito estranho no meu ensino médio ter um menino com PCD, não diziam o diagnóstico dele pra gente, em que ele só ficava desenhando em aula e não aprendendo, e os alunos não tendo interesse em ser amigos dele ou conversar com ele, ser brother, sabe? Devido às dificuldades de ser PCD, da falta de uma estrutura escolar para esses alunos e a ausência de conhecimento dos professores em lidar com os alunos com deficiência, percebemos que não há aluno PCD frequentando a série escolar da dita idade certa. Gente, eu sei que não tem, quando a gente conversa de EJA, a idade certa. A gente luta contra isso. Isso eu só estou falando para a gente refletir por que nas ditas idades certas das séries a gente nunca vê o PCD correndo tranquilamente. Será que ele não é reprovado porque a escola não adaptou a matéria para ele, não se importou em passá-lo, como se a gente fosse um saco para ficar no canto, saco de lixo. Eu, por exemplo, só cheguei no CA com 8 anos de idade. Eu fui reprovada 2 vezes na educação infantil, mas isso era anos 2000, mas mesmo assim um absurdo. Uma criancinha de 5, 6 anos reprovada. Leio muitos relatos dos pais cujos filhos chegam às séries avançadas sem dominar o estudo básico. Alunos que já têm 18 anos são informados que têm que se matricular na EJA. Porém, seus pais, que podem proporcionar boas escolas para seus filhos, ficam retraídos quando a gente fica sugerindo põe na EJA, põe na EJA. Mas como a EJA é um ensino público, eles preferem, ao invés de botar no público, porque eles são os bambambam, eles preferem colocar numa escola especial. Gente, isso não passa de um depósito, não de uma escola. Porque além de você segregar essas crianças, elas obviamente não vão ter acesso a uma educação adequada. É um comércio para a pessoa ficar lá até 40, 50, 70, 80 anos estudando lá. É como um asilo ou um manicômio, só que eles vão, depois de um certo horário, para casa. Poucos PCDs têm acesso à informação, pois muitas vezes os pais os infantilizam. Conhecem o efeito Peter Pan para pessoas com deficiência? Então, não importa quanto a gente crie barba, cresça, tenha capacidade de engravidar, que a gente vai ser sempre uma criança na terra do nunca. Nos superprotegem, como se a gente não fosse capaz de se defender, acreditando que não somos capazes de nada, principalmente quando nos tornamos adultos e não tivemos acesso a uma educação básica. Obrigada, Luísa. Eu vou correr aqui. Para que vou... Aí as frases mais comuns desse preconceito é: para que eu vou investir na educação de meu filho se até agora ele não aprendeu nada? E nem dependente será, gente. O conceito de EJA
É basicamente, se a pessoa não conquistou na infância, conquista adulto. Ou seja, se o seu filho sem educação básica e PCD não vai conquistar a independência na infância, vai conquistar na fase adulta. Toda idade é idade para aprender. Deixa eu ver aqui, eu não quero demorar muito para não deixar. E sim, a EJA precisa se preparar para receber PCDs. Ter acesso à educação é um direito de todos. Não devemos nos esquecer que se o PCD não foi letrado com 5, 6 anos, ele poderá com 18 anos ou até mais. E eu vou continuar dizendo, os pais não vão viver para sempre. É uma frase do senso comum e a pura verdade. Por quê? Porque não adianta ficar ali paparicando, cuidando, deixando fazer o que quer. Se um dia eles morrem, desculpa usar o termo verdadeiro, mas esse é o termo certo, simplesmente fica a pessoa à margem na sociedade, mais à margem do que já estava. Por isso, por favor, professores da EJA, assim como vocês querem a autonomia de seus alunos para ultrapassarem seus limites e afirmarem seus direitos, vocês precisam preparar PCDs para ir em busca desse direito. Pude denunciar minha família aos 13 anos porque li direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um livro infantil da escola. Deixa eu ver aqui. Eu achava que não me deixariam... Eu pude ter um trote inclusivo na faculdade, que eu li que eu tinha esse direito. As matérias da UERJ são adaptadas para mim, um currículo adaptado para mim. Mais tempo para me formar, mais períodos para me formar, porque esse é meu direito. E na época da pandemia da Covid-19, eu pude conseguir outros direitos também, como me vacinar antes de outros jovens, porque só estavam vacinando idoso, para me proteger daquele maldito vírus. E para encerrar, porque acho que está todo mundo já cansado, desculpa, eu sou muito... E até falar mais do que está escrito aqui. Tá maravilhosa, tá? Pode continuar. Obrigada. Agora adulta, continuo lendo, escrevendo, sempre buscando informações a respeito de leis, de cultura, de ensinamentos, enfim, de saber o que ocorre no mundo para desenvolver e para também tomar conhecimento de como diminuir injustiças aos PCDs. Se seus parentes ou amigos PCDs não conseguiram aprender antes dos 18, diga para eles procurarem a EJA. A EJA para todos. Não importa se você tem din-din, porque no meio particular não interessa investir em escolas para adultos. Interessa o poder público. E seu filho com din-din pode estudar lá também, isso sendo PCD. Tenho certeza que a EJA será a super-heroína dessa missão de educar as pessoas com deficiência. Obrigada pela atenção. Obrigada, Esther. Muito bom te ouvir, tá? É muito bom a pessoa com propriedade trazer para a gente essas falas, para que a gente acorde, né? A gente precisa acordar, a gente precisa ouvir mais as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que têm a necessidade, que têm o direito de estudar, né? O direito de estudar, o direito do letramento, o direito da educação, esse direito é de todo mundo. E a gente está muito feliz em receber você, em ouvir você. Muito obrigada, tá? E eu gostaria de abrir agora para todos os participantes. Vamos fazer agora uma roda de perguntas, tá? E aí é só colocar no chat ou então levantar a mãozinha para fazer aí a pergunta aqui ao vivo mesmo. Lembrando, pessoal, que a roda aí, gente, eu tô assim, que falei tanto da roda, eu tô repetindo, que a lista de presença não tá no chat, tá? O que você acha da gente dar alguns minutinhos só para o pessoal assinar a lista de presença e a gente voltar com as perguntas, só para o pessoal não se perder? Óbvio, claro. Bom. Eu acredito que eu não tinha dado a oportunidade um pouquinho antes. Se quiser falar um pouquinho, Camila, também sobre sua graduação,
quiser falar um pouquinho enquanto o pessoal assina a lista. Sobre o que eu faço na UERJ, minha formação, seria isso? Sobre a formação, um pouquinho da sua trajetória na educação. Ah, tá. Então, eu comecei minha graduação em pedagogia em 2020. Aí teve a pandemia, né? A gente ficou parado, tive 2 semanas de aula, parou tudo. Não tive aula, praticamente, né? Aí a gente voltou mesmo firme, eu acho que em 2021 mesmo, porque 2020.2 foi aquela confusão. Então, 2021 a gente voltou, e agora eu estou terminando a minha graduação em pedagogia. Eu acho que a minha trajetória na educação ela começou desde sempre, eu acho, porque eu sempre ia para a escola com a minha mãe estudou na EJA, então acho que isso também influencia, obviamente, na gente, né, porque isso forma a gente também como pessoa. Então acho que a EJA ela me formou como pessoa, e eu sempre digo que a minha mãe ela é a minha maior experiência de vida, ela é a minha pedagoga do amor. Então, a minha mãe ela é a minha maior inspiração, assim como minha avó Mirava, que também estudou na EJA. Minha avó fala que ela foi a minha primeira aluna, assim, que eu sempre ajudava ela com trabalhos que ela tinha que fazer e tudo mais. Então, claro que eu sei que para educar, para alfabetizar na EJA, tem que ser um professor formado, mas ela era uma coisa informal, entre vó e neta, uma ajuda que eu dava para ela. E quanto a isso, eu acho que não há problemas. E aí eu ajudava ela ali então ela foi nesse momento, né? Então ela foi uma inspiração também para mim, para nunca desistir, que minha avó voltou a estudar mesmo depois dos 70 anos. Então acho que isso é uma inspiração para a gente também. E acho que a EJA está comigo desde sempre, e os movimentos sociais também, de certa forma, né? Porque a gente acaba se engajando, né? Porque não tem como se você é professor da EJA, você é militante, acho que não tem como. Então, acho que por isso que o Futuro UERJ apareceu também, porque não foi a EJA eu não fui escolher a EJA, isso que veio, ela que me escolheu, digamos assim, achar que uma vez falou isso para mim, eu acho que é verdade, a EJA que escolhe a gente. Então, assim, mas é isso mesmo, na minha graduação, não falei inteiramente, já conheço a Jaque há alguns anos, fui bolsista dela durante quase 2 anos, e agora sou colaboradora, continuo com a Jaqueline, não vou abandonar nunca. E é isso, assim, gente. Isso que eu queria falar. Se fosse resumir um pouco da minha trajetória profissional na área de educação, é isso. Obrigada. A Luísa está com a mão levantadinha. Vai lá, Luísa, faz sua pergunta. Bom, eu queria fazer uma pergunta para cada convidada, no caso, mas primeiramente lembrar, pessoal, não esqueçam da lista de presença que está no chat, muito importante para vocês receberem a certificação. E a pergunta que eu queria fazer, uma para a Esther, uma para a Camila e uma para a professora Jaqueline também. A para a Esther seria quais foram os impactos do capacitismo no ensino superior, se você percebeu isso em algum momento da graduação, seja lá no começo, no meio, no fim, enfim. E se teve, né, esses impactos do capacitismo dentro desse ambiente. Para a Camila, seria uma pergunta, assim, eu já sei um pouquinho, mas estou fazendo aqui uma pergunta para a Camila mesmo falar para vocês sobre, que é qual é a proposta da Roda para 2024 e qual foi a sua impressão sobre o livro que a UERJ divulgou para a redação desse ano. Eu sou suspeita para falar, mas já é o momento aqui do convite, né, para quem conhecer um jovem, um adulto e um idoso que queira entrar na UERJ, que gostaria de fazer parte desse espaço. E para a professora Jaqueline, eu ia perguntar quais foram os seus maiores desafios quando você entrou na sala da EJA pela primeira vez. Quando você se viu nessa posição de, meu Deus, eu sou a professora, o que eu vou fazer agora? Então, acho que agora a gente que está se formando, né, em pedagogia, a gente já veio milhares de pensamentos sobre o e agora, né, como que a gente vai fazer acontecer. E é muito importante ter uma professora como a senhora na Faculdade de Educação para nos orientar, para aprender tanto, né, através do diálogo. Então, toda vez que eu vejo a professora Jaqueline falando do Paulo Freire, eu penso, gente, isso aqui é o paraíso, porque é algo que está totalmente conectado. Eu nunca vi a professora Jaqueline falando algo descolado da prática, sabe? Descolado da teoria também. Então, é isso. Quais foram os seus desafios, assim, nesse primeiro contato? Aí, agora... Eu vou responder primeiro, já que ela perguntou para mim primeiro. Eu gosto muito de rotina.
autismo. Então, teve uns impactos do capacitismo, sim, na graduação. Isso é muito difícil de fugir. No vestibular, por exemplo, quando eu tinha uma dúvida na questão, eu não queria a resposta. Eu queria saber o que estava perguntando. Só que as adaptações que o autista recebe é alguém para ler e anotar as minhas respostas, e uma sala só para mim, horário livre para ir ao toalete e ficar com algum brinquedo infantil. E não for suspeita de cola, porque é mais questões do autismo. Mas a questão é, a prova em si não é adaptada. Então, a pessoa que me ajuda a fazer a prova, ela não pode nem explicar o que está perguntando, não é dar a resposta. E o inspetor só está me olhando. Eu nunca entendi essa regra maluca pra gente não passar mesmo. Outra dificuldade. As cotas para PCD na faculdade é só para PCD de baixa renda. E por que apesar de ser já uma vitória importante, por que eu acho que essa cota tinha que se expandir para as outras classes sociais? Porque os PCDs, classe média, rico, milionário, vão, nesse esquema de educação tradicionalista e quadrado, vão ter dificuldade de fazer uma prova de vestibular, de fazer exercício, de aprender. Então, e como a gente mal. Se você ver as estatísticas, são poucos PCDs que estão na faculdade. Então, eu acho que a cota tem que ser para todos os PCDs, independente de classe social. E, obviamente, privilegiar os de baixa renda, que esses têm mais dificuldade ainda de entrar. Na graduação, eu me senti humilhada algumas vezes. Pela própria coordenação da época e alguns professores. Por quê? Teve um professor que me reprovou na matéria, mesmo com ponto e presença suficiente, porque eu estava com distúrbio de sono e dormia na aula. E eu não estava dormindo porque eu não queria aprender, não queria levar a sério a minha vida acadêmica, porque alguma coisa acontecia. E aí, ao invés de aceitarem o que eu tenho a dizer, eles chamaram meus pais. Meus pais quiseram dar a versão deles. Eu nem culpo eles, porque cada um tem sua versão. E eu fui reprovada. Inclusive, teve certos momentos na faculdade que eu dava uma questão, ao invés de eles resolverem comigo, chamavam meus pais. Isso se faz na escola, não na faculdade. É como se eu fosse uma adolescente ainda. E para finalizar, de exemplo, para não estender muito a minha resposta, teve uma vez... Ai, pode passar, eu esqueci. Desculpa. Obrigada por responder, Esther. Caso você se lembre depois, tá? Fica à vontade. Não sei se a Laila está por aí, mas seguindo a ordem, acho que a Camila poderia falar, né? Laila, com você. Meu telefone deu uma travada, eu fiquei desesperada achando que ia ter que sair, mas voltei. Camila, pode continuar então para a gente. Responde. E quem quiser fazer pergunta, deixa a mãozinha levantada aí, pessoal. Bom, sobre o livro que foi escolhido, né, o Conto da Aya, para a prova de redação, eu já assisti a série, né, até completa até o momento, ainda não finalizou, mas a série já é incrível, então imagino como seja o livro. Mas eu sempre deixo para ler o livro com o pessoal da roda. Inclusive, o livro do ano passado, né, O Menino do Pijama Listrado, eu já tinha lido anteriormente, mas eu não lembrava muita coisa. Então, eu deixei para reler com o pessoal da roda. E quando eu li e para hoje, minha visão mudou muito. Nossa, a minha interpretação mudou totalmente de quando eu li para agora. Então, acho que a gente ler com o pessoal da roda também facilita, no sentido de que a gente vai no mesmo barco, no mesmo fluxo. Então, acho que fica mais fácil. Eu sou uma pessoa com dificuldade de guardar spoiler, então eu acabo falando um monte de coisa que não era para falar.
E aí eu prefiro até por isso mesmo. E eu acho que esse livro, assim, eu acho que a UERJ não dá ponto sem nó, então acho que quando a UERJ escolhe um livro, ela articula, quando ela escolhe os livros ali, articulando, às vezes, a prova, todas as suas provas com um eixo temático, né? A gente vê, por exemplo, agora o primeiro livro, que é A Mentira que os Homens Contam, que já vem trazendo aí uma certa perspectiva, né? E não vou falar muito para a gente poder adentrar isso mais na roda que vai ter se precisar para esse livro. E aí, os outros livros também trazem uma temática já, às vezes, similar. E aí vem o conto da Aya, que fecha com essa questão que, não sei se todo mundo conhece, né, mas que fala sobre o futuro distópico, né, nos Estados Unidos, especificamente, de um certo grupo político e religioso que toma o poder e instala um tipo de ditadura, né? Acho que dá para dizer que é um tipo de ditadura, e que a mulher ela tem um papel mais subalterno do que ela já tem na nossa sociedade. Então, o papel da mulher nessa série, nesse livro, é literalmente procriar, só isso. Que é o que era encarado o nosso papel, o papel de cuidado durante muitos anos, ao longo da história, que ainda é encarado, ainda hoje, mas com esse viés um pouco menor, onde a gente consegue trabalhar, ter a nossa vida. Mas no ponto da especificamente, isso tudo é abolido. Qualquer tipo de movimento social, coisas assim, zero. Tem que seguir um padrão. E eu acho que eu fico me perguntando qual vai ser o tema de redação, já pensei em algumas coisas na minha cabeça, mas com certeza vai vir um tema incrível, e eu não espero nada menos da UERJ. Inclusive, a UERJ sempre cobra temas de redação mais abstratos, ela não vai direto ao foco de um assunto específico como o Enem. Então, eu fico perguntando o que a UERJ vai cobrar, como é que vai ser essa prova de redação. E o que em relação a outra pergunta, você me perguntou sobre quais ideias que eu tenho para a roda de 2024, né? Não foi isso? Foi sim. E, assim, é tanta coisa, assim, que cada roda que passa, a gente tem uma nova impressão e uma nova perspectiva do que a gente quer fazer. E vai passar essa, e na próxima eu vou ter novas perspectivas. Até porque, na verdade, a maioria das vezes, tudo que eu planejo está tudo errado. Então, eu tenho que fazer tudo de novo, no sentido de que dá errado. Por quê? Porque a gente vê como professor, muitas vezes, que a gente planeja, e na maioria das vezes sai tudo do foco, sai tudo daquilo que a gente planejou, tudo sai do sentido que a gente ia pegar. E é normal isso acontecer, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado de que, às vezes, o que a gente planeja não funciona, que, às vezes, a nossa aula não dá conta, que, às vezes, o que a gente tenta passar não vai, e é normal. Então, eu acho que para essa roda, a próxima roda que vier, inclusive fica todo mundo convidado, e quem conhecer, um jovem da Outdoors queira entrar, eu acho que a gente vai precisar se cantar primeiro, eu, Luiz e Isabelle, para conversar, articular, que a gente vai passar para a roda. Mas eu acho que uma coisa que a gente vai seguir nesse caminho, que a gente tem seguido nessas rodas, é partir por essa perspectiva de uma leitura crítica, de ouvir o estudante, de não silenciar o estudante, de não limitar o pensamento, de não limitar a escrita. Então, acho que o que funciona também a gente continua. E isso a gente sabe que funciona. Porque a gente sabe que no início os estudantes da primeira roda, assim, eles sempre começam quietinhos, começam com vergonha, e depois eles vão se soltando, né? E por eles irem se soltando e conversando com a gente, mostra que dá certo, sabe? Mostra que funciona, mostra que eles se sentem acolhidos. Então, acho que isso é muito importante. Então, é isso que eu quero continuar, esse legado que eu quero continuar para a roda, sabe? Mas era isso. Obrigada, Camila. Jaque pode responder também a pergunta da Luísa. Então, Luiz, eu acho que os principais desafios, né, os maiores desafios, acho que eu anotei aqui 3. Eu acho que primeiro é colocar a teoria na prática. Isso é muito complicado quando a gente está numa sala de aula, porque às vezes a teoria na prática ela precisa de muitos aportes para poder funcionar. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de que a formação que a gente tem no curso normal, na graduação, vão dar conta daquela realidade, e nem sempre dá conta. Às vezes, a realidade ela é tão desafiadora que você precisa enfrentar vários limites, né, para poder chegar nessa realidade, alcançar e responder, de fato, a essa realidade.
Eu acho que primeiro é isso, né? A outra questão é que eu achava que para educar, para alfabetizar na escola, principalmente alfabetizar, tinha que ter um passo a passo, né? Não uma receita, mas quase que uma lista de tarefas que eu tinha que cumprir até chegar. E não é assim, né? Não existe passo a passo, não existe lista, não dá para você esperar isso, né? Esse passo a passo não vai acontecer. Cada turma é uma turma, cada grupo é um grupo, cada realidade é diferente. Às vezes, na mesma escola, você tem duas turmas e uma é totalmente diferente da outra. Então, na prática, isso não funciona, né? Mas a gente demora a entender que isso não funciona. No começo, a gente quer seguir uma prescrição, né? A gente fica esperando, mas alguém disse isso, mas tem um autor que escreveu aquele texto, e aí eu vou lá ler para buscar o passo a passo, não tem como. E a outra questão é que eu acho que a gente precisa entender que não dá para responder todas as expectativas que a gente carrega, né? E eu tinha muito esse compromisso de responder as expectativas dos estudantes. Eu queria que, então, assim, se eles vinham com aquela demanda de eu tenho pouco tempo para aprender, eu quero aprender rápido, e aí eu queria suprir essa necessidade, sabe? O tempo todo preocupada com as expectativas, e às vezes não dá para ser assim, né? E algumas pessoas a gente consegue, outras não. E é isso, né? E está tudo bem também, porque nós só somos uma, né? E assim, na sala de aula do Fundamental 1, você trabalha sozinha, né? Poucas escolas você tem uma parceria no Fundamental 1. E eu sempre trabalhei com Fundamental 1 lá sozinha, na alfabetização e em outros anos de escolaridade, né? Na educação infantil também atuei. No ensino médio, a gente também, eu também atuei no ensino médio, e acaba que o trabalho é meio solitário também, né? Porque você não vai à escola todos os dias, e aí você não vê todos os colegas, você não conhece os parceiros, então, assim, isso é um trabalho muito solitário às vezes. E aí eu acho que essas expectativas que eu carregava e que os estudantes carregavam, eu achava que poderia suprir tudo isso, só que não dá para suprir todas essas expectativas. E aí a gente precisa entender que nós somos falhos, nós somos, né, seres humanos, e a gente está em formação, e, né, uma educação permanente. Então, essa formação ela é cotidiana, a gente está aprendendo o tempo todo, e aí é compreender que não dá para, né? Não é mágico, nenhum trabalho é mágico, né? Não vai se dar da noite para o dia, é um processo. E aí, quando a gente entende isso, aí dá uma acalmada no coração, e fala, então vamos respirar né, e seguir em frente. Porque senão a gente começa a se desesperar com esse tempo, né, com essa cobrança, tá? É isso. Acho que esses são os principais desafios que eu enfrentei lá no começo, assim. Obrigada, gente. Obrigada, Jaqueline, que a gente acaba acreditando que não está tendo resultado, né? Quando não sai no momento que a gente quer, quando o aluno não começa a ler do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, então a gente não está tendo resultado. E não é bem assim, né? Cada um tem seu tempo, cada pessoa tem a sua bagagem já, né? Já traz ali uma bagagem de leitura ou não, ou da falta. Perdoe, gente, o meu cachorrinho aqui, abençoado. Um minuto. Obrigada, gente. Então, eu estava, você falando, Jaqueline, a Esther falando, Camila falando, fez... Oh, meu Deus, minha filha chegou aqui, ela vai querer se apresentar já já. E fez com que eu lembrasse um pouco das nossas aulas e falando, né, foi um exemplo que me tocou muito. Um aluno que trabalhava na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, e ele não sabia ler, mas ele precisava aprender a ler alguma coisa para poder dar continuidade ao empreendimento dele.
Mas aí ele não precisava ler só português, ele precisava entender um pouco de matemática. E aí a gente ia fazer o quê? Não vai ensinar matemática porque eu sou professora de português, então você vai ter que procurar um outro professor. E, gente, não é isso. Às vezes ter um pouquinho de flexibilidade dentro da própria leitura, da própria escrita, pegar algumas coisas que possam ajudar ele no dia a dia. E a gente ter essa sensibilidade, né, de saber que as pessoas elas já vão trazer alguma coisa com elas. Tem alguma coisa, todo mundo tem uma bagagem. E a gente precisa ter um pouquinho mais desse olhar, e é isso que sempre a Camila traz para a gente, sempre a professora Jaqueline traz para a gente. É o que a Esther também falou um pouquinho, que a gente precisa realmente estar sempre aberto a receber o outro, não só de braços abertos, mas de cabeça aberta, porque ele já vai trazer alguma coisa para ajudar a gente também, e a seguir um caminho, porque às vezes ele tem um caminho que ele quer seguir, e a gente só precisa entender como a gente pode ajudar. E eu acho que isso é realmente muito importante. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Mais alguma pergunta, pessoal? Dá uma olhadinha no chat. Queria comentar algo rapidamente, aproveitar talvez até a pergunta não, né? A fala que eu vou fazer desperte aí a vontade de outras pessoas fazerem perguntas, mas o meu padrasto, ele finalmente tomou a decisão e fez a matrícula dele no CREJA, né? E aí eu fiquei pensando, né? Olha como os encontros, eles libertam, né? E aí foi eu ter disciplina com a professora Jaqueline, que ela levou a nossa turma no CREJA, e a gente conheceu e ficamos, meu Deus, que lugar é esse? Né? Um pedacinho ali no centro da cidade que nós não conhecíamos, mas que tem uma proposta incrível, mesmo se for à distância. E o meu padrasto agora ele está fazendo o ensino fundamental à distância, por conta do trabalho. E aí eu lembro que eu já venho falando disso com ele há um tempo, e ele falou que uma pessoa da família dele falou que ele não sabia nada, para que ele ia estudar? E aí eu falei, não, a pessoa não foi dizer isso para você, tendo pedagoga na família, não. Aí eu virei e falei, como você não sabe nada? É claro que alguma coisa você sabe. Você já tem conhecimento daquele sistema, né, da escrita, enfim. Eu não estou sabendo usar direito a palavra, não sei se seria o letramento, professora. É isso, né? Aí eu falei, você já tem conhecimento desse sistema, eu acho que é só uma questão de você ir até esse espaço, de você, de fato, ter esse contato de volta com a escola, né? E aí eu fiquei pensando sobre como que na nossa sociedade a gente é criado para reproduzir esse tipo de discurso, né? Reproduzir, por que eu vou para a escola? Eu sou burra, eu não sei, eu não conheço o alfabeto, eu não sei nada, como é que sabe? Como eu vou começar se eu não sei nada? Né? E a pessoa já vem desenvolvendo isso, e até mesmo no ensino superior, com a experiência da roda de leitura compartilhada que a Camila bem pontuou. Quando a gente vê as pessoas chegando na roda totalmente desesperançosos, né? Sem, assim, ainda desacreditado, né? Se a UERJ e a universidade é realmente um lugar possível, e a gente vê no final do percurso, né, a pessoa saindo completamente transformado pelo encontro que teve. Então, acho que esse mecanismo muito forte, tanto da EJA quanto dos espaços de educação popular, que é essa forma de nos educar, né, de ser um espaço educativo através dos encontros. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ouvi-las, né, nessa noite, e também as pessoas que estão aqui presentes. Está sendo um espaço muito, muito, muito importante. A Esther também levantou a mão, era só isso que eu queria comentar mesmo. Pode fazer a pergunta, Esther. Só uma colocação ao relato da Luísa, e ainda incentivar o pessoal a, se puder, perguntar, ajudar a Luísa nisso. Então, Luísa, é interessante você falar da questão do seu tio, dele padrasto, né? Padrasto? Assim, dele não querer voltar a estudar porque ele achava que ele não sabia nada porque não foi para a escola, ainda criança. É interessante você dizer isso, porque quando eu fui recém-adotada, com 14 anos, mal sabendo a educação básica, muito pouco,
Eu me lembro das manhãs, quando minha mãe me acordava para ir para a escola. Minha mãe é adotiva, para ir para a escola, e eu gritava: vocês estão perdendo tempo comigo, eu sou burra. Uma educação que condena você por não estudar machuca mesmo, escrever machuca. E tem os cursos de inglês que, inclusive, não são nada inclusivos quando você precisa aprender uma língua estrangeira. Porque para um inglês, eu sou uma analfabeta. Praticamente uma analfabeta para inglês. E eu tentei fazer 2 cursos de inglês. Não persisti porque os professores só estavam ligados em passar matéria em uma aula e acabou. E eu me sinto culpada até hoje, porque até minha família adotiva me culpou por não continuar inglês. Querem que eu estude inglês a qualquer jeito, mas não adianta. Eu sei, estudando pedagogia, que não adianta eu estudar inglês se o inglês não quer me incluir. É isso, Esté, é verdade. A gente precisa de inclusão em todas as partes e você tem o direito de aprender uma segunda língua também. Só que, infelizmente, a gente está um pouco atrasado em relação a isso. A estrutura de ensino de uma outra língua realmente é muito conteudista. Vai lá e faz, vai lá e aprende, dá seu jeito, se vira, né? Então, fica realmente um pouquinho complicado, mas você vai conseguir. A gente vai, uma hora as coisas vão começar a andar e eu sei que você vai conseguir. E eu gostaria de agradecer de novo aí pelas palavras. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém aí levantou a mão? Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Então, vou fazer uma colocação que eu lembrei um pouquinho agora. Estou tendo uma matéria de processo de formação de leitores e escritores. Como a professora Janaína, ela bate muito na mesma tecla falando que a leitura, a escrita, ela é um direito de todos, né? Ela não é, mas eu sou professora, eu vou passar porque eu sou boazinha. Não, é um direito. A gente tem por obrigação passar a leitura, a escrita e dar caminhos para esses alunos conseguirem, né, para essas pessoas, até mesmo se você se dispor a ser um voluntário num lugar para você dar uma aula, como a Jaqueline foi no começo, e você tem que saber que aquilo ali é um direito do outro. E ela sempre fala muito isso para gente, que a gente tem que entender que é um direito, que a gente tem que, sim, a gente tem que se formar para isso, a gente tem que se informar para isso, mas também existe uma forma de você passar, né, essa leitura, essa escrita, esse letramento, senão você pode simplesmente fazer com que a pessoa desista. Olha, toma aqui, é um livro de 200 páginas para você começar a ler e você me traz aí uma redação. Não é muito bem assim, né? A gente precisa que a pessoa entenda, a gente precisa começar por um caminho que ela saiba. Se eu gosto, como a Esther, se eu gosto de super-heróis, posso começar por aí. Olha, Esther, me dá, sei lá, escreve 5 linhas sobre esse livro aqui pequeno, sobre super-heróis, ou então me fala um pouquinho do seu super-herói que você mais gosta. Entendeu? A Camila falando sobre os livros, tanto a Camila quanto a professora Jaqueline falando dos livros de Paulo Freire, se fosse o caso de começar algum letramento, alguma escrita, a gente tem que começar por onde a pessoa já tem alguma noção, ou quando não se tem nenhuma noção, é necessário que a gente respeite, vá num bom tempo, né? Fazer um caminho que não seja um caminho que faça com que a pessoa desista em algum momento, né? E é isso, a gente precisa ter um pouquinho de. A gente precisa ter um pouquinho, não, né? A gente precisa ter um montão. A gente precisa estar sempre com o olhar bem aberto para poder entender o que o outro vai precisar. E realmente o letramento e começar a formar pessoas, começar a colocar pessoas nesse âmbito da escrita
realmente não é fácil. Mas é muito interessante quando alguém te traz alguma coisa, quando te fala, olha, deu certo, olha, foi muito legal, olha, por mais que tenha sido só um pouquinho, eu consegui escrever uma redação, por mais que tenha erro de português, eu consegui, por mais que não tenha sido uma redação tão grande, ou então tão interessante, tão rebuscada, tudo é interessante. Quando parte do aluno, para a gente, tudo tem que ser interessante. E, mais uma vez, eu quero agradecer, tá, o pessoal, a todos que estão presentes. Tem algumas pessoas que precisam sair, agradeço também. Ô, Luísa, você quer falar alguma coisa? Só ia falar para a gente tirar uma foto de finalização e quem quiser aparecer e quiser abrir a câmera, mas se não quiser também, e reforçar a lista de presença, tá, gente, que está no chat. E é muito importante que vocês assinem para que vocês recebam a certificação direitinha no e-mail de vocês. Vamos fazer a nossa foto, então? Vamos sim. Eu vou fazer aqui, gente, mas demora um pouco. Vamos lá, todo mundo já se põe aí a postos. Um, dois, três e... Foi! Bom, queria agradecer, Laila, pela mediação, pela disponibilidade e por ser você nesse espaço, né, que foi aluna da Roda de Leitura Compartilhada e que viveu, pode falar, viveu essa experiência com a gente. É verdade, vivi essa experiência, foi maravilhosa. Vou aproveitar para convidar todos vocês também para participar da roda de leitura. É um espaço maravilhoso que abre muito a nossa mente, que ajuda muito. Eu tive muita ajuda do Futuro UERJ, né? Eu estou lá na UERJ hoje em dia por conta de muita ajuda. O Futuro UERJ foi um divisor de águas, como todo mundo fala, né? O diferencial, grande diferencial mesmo na minha vida para conseguir essa vaga na pedagogia. Quando eu entrei muito sem saber se era realmente isso que eu queria. Mas cada dia que passa, eu vejo que realmente é isso que eu quero, é estar dentro da educação, emanar a educação para outras pessoas, aprender o que eu puder e até o que eu não puder buscar sempre para poder difundir a educação. A gente sabe, todo mundo fala, mas falar realmente é algo que fica muito aberto, mas quem de fato corre atrás sabe que o que transforma o mundo é a educação. E eu acredito que todos nós já fomos transformados por alguma pequena palavra. Às vezes a gente até foi atacado por alguma pequena palavra, mas que essas palavras, que a gente não se deixe levar por essas palavras, porque realmente a educação é o que muda, o que move o mundo, e eu vou continuar, porque cada dia que passa eu estou mais apaixonada pelo que eu tenho feito. E queria agradecer a todos vocês pela participação. Novamente, como disse a Luísa, a lista de presença está no chat. Se alguém tiver com alguma dificuldade, depois procura a gente também. Muito obrigada, Esther. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, professora Jaqueline. Tá? Muito obrigada a todos, todas e todos que compareceram a esse segundo dia, né, do Futuro UERJ, da Semana Futuro UERJ. E tem bastante coisa vindo por aí, hein, pessoal? Muito obrigada mesmo, Luísa. Mais alguma coisa? Eu preciso assinar a lista? Também. Importante, Esther. Vou assinar agora. Isso, faz isso. Qualquer coisa procura a gente, tá? Tá bom. Gente, obrigada. Um beijo, boa noite para todos, tá? Uma ótima semana. Estamos aqui. Obrigada, gente, pela oportunidade, pela mesa. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Camila. Um beijo.